Na aula de hoje, nós iremos falar sobre regra de três composta. Esse é um conceito que é uma extensão da regra de três simples que falamos já em outra aula, só que aplicada a três ou mais variáveis. A gente pode ter as seguintes situações, são três situações basicamente, e na sequência aqui, x, y, z são variáveis proporcionais e q é uma constante de proporcionalidade. Na situação 1, o x é diretamente proporcional a y, né, aquele símbolozinho que eu já mostrei para vocês, o alfa, e também no caso z. Então, nesse caso, a gente tem que isso aqui é válido, essa razão aqui, x sobre y vezes z é igual a k. A ideia basicamente é o seguinte, por exemplo, se o y for constante, então o x sobre z é igual a k vezes y, que é uma constante. Portanto, o x e z são diretamente proporcionais. Na situação 2, se o x é diretamente proporcional a y e é inversamente proporcional a z, aquele símbolo alfa menos 1, que eu já falei para vocês, tá? Então, a gente tem isso aqui, ó, x vezes z sobre y é igual a k. O raciocínio é esse, né? Se o y for constante, então x vezes z é igual a k vezes y, que é uma constante. Portanto, o x e o z são inversamente proporcionais. Similarmente, aqui, se o z for constante, então o x sobre y vai ser igual a uma constante e o x e o y são diretamente proporcionais. E o último caso é quando o x ele é inversamente proporcional tanto ao y quanto ao z. Então, nesse caso, x vezes y vezes z é igual a k. Isso que eu acabei de falar, ele pode ser aplicado a mais que 3 variáveis, não somente a 3. Você pode expandir isso para n variáveis. 2 exercícios, né? Suponha que você tem um restaurante que vende comida a quilo e tem uma média de 100 clientes por dia, que consomem 350 quilos de comida em 7 dias. Em quantos dias 1.000 quilos de comida seriam consumidas se o número de clientes por dia dobrasse? A gente tem 3 variáveis, número de dias D, quantidade de comida Q e número de clientes por dia C. A gente percebe, pessoal, que o D ele é diretamente proporcional ao Q. Por quê? A ideia é sempre assim, né? Você mantém uma variável constante e analisa as outras duas, levando em consideração sempre a variável que você quer encontrar o valor, que nesse caso aí ele é o D. Ora, se você mantém o número de clientes por dia constante, quanto mais comidas você tem, mais dias elas vão durar. Portanto, D é diretamente proporcional a Q. Ele já é inversamente proporcional a C. Por quê? Se você mantém a quantidade de comida constante, se você tem mais clientes, então essa comida vai durar menos dias. Isso aqui é a situação 2, x vezes z sobre y é igual a k. A gente pode colocar os valores aqui em tabelinha, né? Aqui são os valores antes de D, Q e C, né? 7x, 350.000, 100, 200, porque dobrou a quantidade de clientes. Então, a gente pode usar justamente aquela razão, né? 7 vezes 100 sobre 350, né? Como o 350 ele é diretamente proporcional, que é o Q, né? Então, ele vem no denominador e o 100 vai no numerador. É igual a x vezes 200 sobre 1.000. X é igual a 10. De maneira alternativa, mais simples, a gente pode fazer uma tabelinha dessa, é simplesmente o seguinte, ó. O que eu quero encontrar aqui, que é o x, 7 sobre x, é igual ao quê? Que ele é diretamente proporcional a d. Então, você simplesmente coloca o valor antes e depois, dessa mesma forma aqui. Antes no numerador, depois no denominador. Como o c é inversamente proporcional, aí você inverte. O depois vai no numerador, que é o 200, e o antes vai no denominador, que é 100. X é igual a 10. Tem um outro exemplo que eu vou passar mais rapidamente. Há uma família que quer construir uma casa de 125 metros quadrados e ela contratou 5 pedreiros por 6 meses que trabalharam 8 horas por dia e gastou 120 mil. Qual seria o gasto se fosse construir uma casa de mesmo tamanho com 4 pedreiros, 9 horas por dia durante 7 meses? Então, a gente tem essas 4 variáveis aqui, o custo, número de pedreiros, tempo de trabalho, né, em mês, a quantidade de horas por dia. Isso aqui é tudo diretamente proporcional, C com P, C com T e C com H. Então, essa é a situação 1. Aqui, a gente faz a tabelinha e a gente pode fazer daquela maneira alternativa, né? 120 mil sobre x, como é tudo diretamente proporcional, então fica 5 sobre 4, 6 sobre 7, 8 sobre 9. X é 126 mil. Programinha, então, vamos rodar aqui aquelas bibliotecas, etc. Tem essa funçãozinha, que eu vou explicar ela daqui a pouco. E aqui tem a entrada da função. Então, o que é que a gente faz? Como é que a gente pode fazer uma função que de fato seja
digamos assim, genérica, uma vez que a gente entra com valores, ela possa me calcular o valor da variável que eu quero saber. Então, esse entre aqui é o valor de entrada, né, que seria, por exemplo, equivalente aos 120 mil aqui em cima, por exemplo, da variável cujo valor eu quero saber, eu tinha um valor antes, eu quero saber depois, na nova situação, né? Estou chamando isso aqui de antes e depois. Aí eu vou criar 3 listas, uma lista de antes, uma lista de depois e uma lista própria. A lista de antes, pessoal, é simplesmente os valores de todas as variáveis antes. Isso aqui do exercício 1, a lista de antes é o quê? 350, 100. Entre é 7, 350 e 100. E a lista de depois, o que é? 1.200, que é simplesmente os valores depois. E essa lista própria, ela simplesmente é uma forma da gente fazer o seguinte, olha, dizer se as variáveis, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu criei essa convenção. Se o valor for 1, a variável cujo valor se quer encontrar, o x, ela é diretamente proporcional a outra variável na respectiva posição da lista. Então, aqui, se eu coloco 1 aqui, eu estou dizendo que essa variável da primeira posição aqui, ó, que seria equivalente, esse aqui do exercício 1, a o meu Q, é diretamente proporcional ao D. Eu coloco 1. Como isso aqui, C em 200, corresponde àquele C, ó, e ele é inversamente proporcional, D é inversamente proporcional a C, então eu coloco 0. Só isso. Aí chama a função com esse valor de entrada, que é o valor de x antes, a lista de antes, todas as outras variáveis, depois essa lista própria. E ele vai me dar o resultado. Aqui eu coloquei os valores para o exercício 1 e aqui para o exercício 2. Então, veja só, vamos rodar isso aqui, ó. Vai rodar essa funçãozinha aqui e vamos rodar isso aqui para ver se dá certo. Ó. A resposta do exercício resolvido 1 é 10. Tá aqui. 10. E do 2, deu quanto? 126 mil. 126 mil. A funçãozinha, pessoal, é muito simples. Ela vai receber, então, o valor de entrada, as listas. Isso aqui eu calculo quantas posições tem na minha lista, porque aí eu posso fazer isso com quantas variáveis eu quiser, com 10, com 20, com 1000. X eu inicializo com 1. Isso aqui é só um tratamento, porque as listas têm que ter o mesmo tamanho. Tá? E o principal é isso aqui. O que é que eu fiz aqui? Encontrei um padrão. Eu encontrei um padrão de forma que eu posso fazer isso para, no caso, N variáveis. Porque perceba, pessoal, pega esse exemplo aqui, ó. O valor de x aqui, o que é? Tudo diretamente proporcional, o que é? No fundo, ele vai ser o valor de entrada, multiplicado aqui embaixo, você multiplica aqui em x, né? Pelos valores depois, porque isso aqui é tudo diretamente proporcional, dividido pelos valores antes. Então, o que é que eu faço com essa parte aqui, pessoal? Simplesmente, eu estou calculando o valor de x de maneira incremental, posição a posição da minha lista. Então, se o valor for igual a 1, é tudo diretamente proporcional, o valor de x o que é? É o valor de entrada, que eu já coloquei aqui, vezes o depois dividido pelo antes. Que é sempre assim, ó. O x aqui, tá vendo? Eu vou pegar aqui, ó, o valor, como é diretamente proporcional, eu pego, vai ser sempre o valor, olha, depois dividido pelo antes, vezes o valor de entrada. Aí eu faço isso para cada posição. E eu vou calculando de maneira incremental, de acordo com o tamanho das minhas listas, justamente o valor de x. Eu faço um laço aqui, tá vendo? Um for, de 0 até n, né? Vai fazer de n até n menos 1, que no caso é a quantidade de elementos da minha lista, que vão ser justamente quantas variáveis eu vou ter no meu problema, e eu faço isso. Se ele não for igual a 1, que ele for a 0, então é o contrário. É o antes sobre o depois, né? É como esse exemplo aqui anterior, ó. Que a gente, no caso, no exercício 1, como o C ele era inversamente proporcional, então eu inverti aqui as posições, né? 200 foi em cima, 100 foi embaixo. Então, com isso aqui, pessoal, eu posso fazer para qualquer quantidade de variáveis, contanto que eu diga se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, mais duas variáveis aqui, ó, uma vale 7 e outra vale 21, e eu coloco aqui, olha, essa aqui vale 2 e essa aqui vale 5, né? Agora, no caso, antigamente eu tinha 3, agora eu vou ter 6 variáveis, incluindo o meu x. Aí aqui eu coloco aqui, ó, que esse aqui é 0 e isso aqui é 0, dizendo que elas são inversamente proporcionais. Se eu rodar isso aqui agora, então tá aqui, ele calcula um novo valor aí, que deu esse número aí, bem grande. Então, você consegue com isso calcular qual é o valor. Você pode ter 10, 20 mil variáveis, contanto que você diga se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais ao valor da variável que você quer calcular. Tudo bem?
um exercíciozinho aqui para vocês brincarem. Próxima aula a gente continua. Um abraço!